PCH, queremos ouvi-lo. A diferença do jogo foi o primeiro tempo, né? Se a Ponte tivesse a atitude que teve na segunda etapa, eu não tenho nenhuma dúvida que o resultado não seria derrota. O time do CRB morreu fisicamente e a Ponte sobrou fisicamente. O problema, o que aconteceu, o grande entrave da segunda etapa foi a expulsão do Matheus Silva. Eu não tenho bola de cristal aqui, mas pelo que a gente assistiu na segunda etapa, 11 contra 11, a conversa é outra. O Felipe no intervalo arrumou o time, né? E ele fez mais do que trocar um jogador por outro, ele inverteu os extremas, resolvendo totalmente a parte ofensiva, aquilo que mais incomodava a Ponte, que era efetivamente as descidas do Hereda. Ele resolveu isso, colocando o Paulo Baia para segurar o lateral. Só que ele tinha que ter feito isso no intervalo do jogo. Aliás, no primeiro tempo, quando ele viu o Hereda descer, que o Igor Torres não estava dando conta, era só inverter pelo Thales, não é? Mas o C não joga. O que fez a diferença foi o comportamento do time no primeiro tempo. As peças foram escolhidas para mim de maneira equivocada, eu falei isso sobre o banco, né? Eu não entendi o banco do Paulo Baia, não entendi para jogar o Thales. Talvez ele tenha acreditado que o Thales, como resolveu 2 problemas para a Ponte em 2 partidas, sendo o gol dele, talvez ele estava ou acreditou nessa possibilidade. Mas entre o Paulo Baia e o Thales, não dá para comparar, não é? Como eu falei isso antes do jogo, eu posso ficar muito à vontade para falar agora. Eu não estou falando depois, eu falei antes. Porque você pelo menos tem a bola parada e essa conclusão de fora da área. Olha esse chute no segundo tempo, no finalzinho do jogo, que a bola não entrou por um detalhe. Trouxe por dentro e bateu para o gol. Ele faz isso toda hora. Você não abre mão disso, mesmo porque a Ponte no primeiro tempo estava jogando no contra-ataque. Se você estica uma bola para o Paulo Baia no 1 contra 1, ele corta por dentro, se ele acerta o gol é caixa. Então eu não entendi muito bem essa estratégia, mas o que mais me deixou irritado no primeiro tempo foi a falta de intensidade do time. Essa coisa do André dentro de campo, aliás, eu quero pedir desculpas para a torcida da Ponte, eu já fiz isso umas 5 vezes, eu quero pedir a sexta. Eu não peço mais o André no time, não. E nem o Igor Torres. Sabe por quê? Porque eles não têm condição física de jogar nem em 25 minutos. Eu lamento muito falar isso. E essa falta de condição física e de intensidade, ela é tão grande que ela contagia todo mundo. Por que o Matheus Jesus terminou o jogo dando carrinho? Por que ele não teve esse comportamento de intensidade no primeiro tempo? Porque muitas pessoas, esses mais experientes, como é o caso do André, eles compensam essa falta de força física com o jogo mais cadenciado. E a Ponte não tem condição técnica para jogar cadenciado. Ou ela joga intensa, ou ela não compete. E ela não competiu no primeiro tempo. A sorte da Ponte, sorte não porque não fez diferença, né? O jogo foi 1-0, o CRB acabou vencendo. O CRB não fez 2-0 no primeiro tempo por um detalhe. Né? Esse lance que você citou aí do Matheus Silva salvando em cima da linha, era gol certo do CRB, cruzamento do lado direito, aonde? No costado do Igor Torres, no costado do Arthur. Então, a diferença do jogo foi o primeiro tempo. O time foi mal escalado, mal preparado, a estratégia mal executada e mal escolhida, e o time sem intensidade. O ponto positivo foi a briga, a intensidade, a vontade do time do segundo tempo, e o treinador enxergou, pelo menos um pouco, o que tinha que fazer. Então ele arrumou o time, mas aí, eu vou repetir, a expulsão do Matheus Silva destruiu a possibilidade da Ponte, ou diminuiu muito a possibilidade da Ponte de pelo menos empatar o jogo. Eu lamento muito, não é? Mas, como diria o profeta, o futebol é feito de detalhes, e o detalhe do primeiro tempo, de não ter enxergado o que tinha que fazer do lado do Hereda ali, a marcação, a cobertura, fez a diferença do jogo. E um time que não é melhor que a Ponte, hoje foi melhor no primeiro tempo, o segundo tempo mostrou que o time, tecnicamente, do CRB não é mais time que a Ponte, era só correr um pouquinho que equilibrava a situação. No primeiro tempo, infelizmente, a Ponte não fez isso, e os números, né? O Roger Williams trouxe isso ao longo do jogo no segundo tempo.
A diferença era muito maior na primeira etapa. E no segundo tempo, a Ponte equilibrou. Não é que equilibrou, mas pelo menos cresceu os números. O jogo terminou com 65% de posse de bola para o CRB, 18 finalizações contra 9, não é? Os escanteios foram 7 contra 5. A Ponte errou muito menos passes no segundo tempo do que no primeiro, não é? Enfim, interceptação de bolas, roubadas de bola também equilibrou bastante. Os desarmes da Ponte foram 15 contra 13. Melhorou, mas não o suficiente para sequer empatar. É um sinal de alerta muito grande. A partida é fora de casa, não é nenhum desastre, desde que o time tenha o comportamento que teve no segundo tempo. O comportamento do primeiro tempo é extremamente preocupante. Mas o treinador mexeu e melhorou o time no segundo tempo, não o suficiente para empatar. Não dá para contestar o resultado. O resultado foi de derrota, porque a Ponte simplesmente, Edu Pinheiro, não entrou para jogar futebol no primeiro tempo.